Boa noite, pessoal. Aula de gestão de projetos de infraestrutura, aula 8, que é referente à seção 3.1. Projeto físico da rede. Bom, Augusto, agora que eu já te dei o Marte, o que seria o projeto físico de uma rede local? Eita, que hoje é meu dia. Hoje é. Eu não tô brincando, meu dia eu não posso. Vamos lá, projeto físico de uma rede? Calma aí, que você. É? É físico, qual que é o nome do outro? É físico isso? Lógico. Lógico, né? Físico é a parte. É a infra, a parte prática, sei lá. É o que nossos olhos enxergam. É a parte. É a parte. Como você faria um projeto físico de uma rede? Vamos lá. Mano, é que. Calma aí, que deixa eu tentar responder aí. Vamos, Johnny, me ajuda. O Johnny vai falar, cara, eu odeio a parte de redes. Eu também. Essa daí eu sei. Então, como é que você faria, Johnny, um projeto físico de uma rede? Projeto físico de uma rede? Não, você havia outra pergunta, não é essa? Ué? Tá bom, responde a outra pergunta. O que é o... O projeto físico da rede. Faz ela de novo aí. O que é o projeto físico da rede? O projeto físico da rede são todos os equipamentos físicos que vai ter nesse projeto. Tipo, os switches, os cabos, os computadores, tudo que é pegável. E como você criaria um projeto? Faria um projeto físico de rede? Como eu criaria? Como você faria? Através da topologia, né? Através da topologia eu veria qual seria o melhor jeito de criar o processo físico. Você sabe a diferença de um cabeamento centralizado e um cabeamento distribuído? Pera aí, deixa eu aumentar o volume aqui que tá baixo pra caralho. O quê? Sabe a diferença de um cabeamento centralizado e um cabeamento distribuído? Um centralizado é o que vai de um computador para o outro e o distribuído é o que vai para vários computadores? Será? Que sai do switch, que vai do switch para um e... Não, aí você já deu duas respostas. Não, tipo, ó, o centralizado é o que vai de um switch para uma máquina. O distribuído é o que vai para várias. É isso? Switch para uma máquina, Não, distribuído é que vai para várias. Mais ou menos. Contrário. A primeira, o centralizado, até tá certo. Mas o distribuído nem tanto. Ele vai, por exemplo, usar um switch, por exemplo, para a rede inteira. O distribuído, por exemplo, você tem um switch central e ele pode ter um segundo switch para cada andar e ir lá distribuir para as máquinas. Mas aí a gente pode se confundir um pouco com a topologia de árvore, que é um switch ligando outro switch. Certo. É mais ou Sim, menos... Isso daí seria o repetidor de sinal, né? Não, seria um... Calma aí, professor. Assim, o centralizado é o que tem, tipo, é o que utiliza um switch no centro? É o que usa a topologia estrela. Tá, certo. Assim. O distribuído... O distribuído é mais ou menos você criar uma malha dentro de um edifício. Você pode ter um tipo de rede só, que vai passar por um cabo de... Lembra na nossa primeira aula que a gente fez uma distribuição entre um prédio de 5 andares? Que a gente passou pela lateral do prédio, ia passando, só que lá a gente fez de suíte para suíte. Sim. Geralmente, se você cria... tipo árvore, né? Se você cria tem um edifício lá, vamos pensar em 15 andares. Não é o edifício inteiro de uma empresa só. Então, você não pode criar um centralizado ou uma árvore, porque você vai distribuir a rede e vai ficar a rede de uma empresa X com a empresa Y, a empresa Y com a empresa Z. Então, nesse caso, você vai fazer um cabeamento distribuído. Você vai passar os cabos... Tá dando eco aí. Você vai passar o cabo e vai criar, por exemplo, armários de distribuição em cada andar ou em cada empresa. Se a empresa tiver dois andares, pode ser um armário só.
Isso é um cabeamento distribuído. A gente passa o cabeamento, pode ser até o mesmo cabeamento, só que ele passa a gente chama de armários ou salas de CPDs diferentes, e dali sai um cabeamento centralizado. Entenderam? Mais ou menos isso aqui, ó. Ele sai de um quadro de distribuição principal aqui embaixo, aí vai passando por armários e armários e armários, para dentro desse armário ele colocar um switch lá, ou algum outro tipo de equipamento, mas geralmente é um switch, e dali começar a rede centralizada dele. Claro para todo mundo? Lucas? Calma aí. Então, o professor, então o primeiro desenho é o centralizado. É. E o segundo é um distribuído. Ah, tá. Então, distribuído, assim, pensando assim, tipo, seria vários switches, assim, um Vários, ligado ao então, outro. não é vários, é isso que vocês têm que entender a diferença. Se eu ligar um switch ao outro, eu vou estar criando uma árvore. E uma árvore faz parte do cabeamento centralizado, que eu vou estar com o switch distribuindo para vários. O Tá. distribuído, ele pode até usar o mesmo cabo, só que ele vai entrar em armários diferentes. Pense o seguinte, a fibra ótica que passa na rua das casas, por exemplo, ela é a mesma fibra que vai distribuir o sinal para vários pontos. Só que a gente pode considerar essas casas como armários, que é o que a área de TI define. A minha casa é um armário, por exemplo, e dentro da minha casa eu coloco um switch ou um roteador que eu vou distribuir essa rede aqui dentro. Entendi. Aí o Dentro mesmo cabo da sua casa vai ser o cabo de todas as casas que estão usando esse cabo. No Exatamente. caso, Só é redistribuído ou pela distribuidora da fibra ou pelos armários que eles podem colocar em postes. A gente pensar em telefônica, por exemplo, era até mais fácil. A princípio, eles passavam um cabo para cada telefone. Aí depois eles já colocaram um cabo central até um lugar e depois aquele lugar eles distribuíam para os outros lugares. Mas isso é bem mais antigo, não dá para a gente comparar com uma rede de topologia distribuída. Mas pensem assim, a distribuição via switches, ela faz parte do centralizado, que é um switch ligando a outro, transformando numa árvore. Um cabo só ligando em armários dentro de prédios, por exemplo, em andares de prédios, é o cabeamento distribuído. Certo? Certo, Gustavo? O professor, mas, por exemplo, o que vai ter dentro desse armário? Um switch. Só que um não switch dá geralmente mesmo? não liga a outro. Não, então, não é a mesma coisa. É porque Ou é é um ligado switch, ao cabo, né? Tô bugado. pensa só, se fosse esse switch que está lá embaixo, que vai ligar o segundo, ele não vai ter nada a ver com a rede dele. É a mesma coisa eu tenho aqui uma internet de fibra, o cara da rua tem outra. A gente está no mesmo cabo, que é a rede distribuída, porém a gente não está na mesma rede. Eu não consigo conectar a máquina dele de maneira nenhuma. Porque talvez o meu roteador divide essa rede e no caso de um prédio desse pode ser um roteador, não necessariamente um switch, que divide, que distribui essa rede dele também. Vamos pensar aqui, ó, como a gente já falou, ó, em um prédio, tanto a arquitetura distribuída ou a centralizada pode ser usadas, dependendo da área, ou até as duas. Para prédios pequenos, o esquema centralizado pode ser mais indicado, com todos os cabos terminando em uma sala de comunicação situada em apenas um andar. Ou seja, foi tudo que a gente comentou até agora. A centralização oferece boas condições de gerenciamento, mas não contribui para o crescimento da rede. Ou seja, sabe essas redes que a gente vai criar e colocando um monte de switch? É legal, a gente vai conseguir pôr tudo, mas se você pensar numa coisa estruturada, numa coisa bonita, ela não está bonita, cara. Ela está cheia de switch em todo lugar que você está chegando. Ou seja, você podia pensar numa maneira de diminuir os switches, trocando os cabos de par trançado por uma fibra, talvez ir mais longe, não sei. Mas talvez inovar, ou sei lá, colocar switches, não sei, cara. É uma coisa... Porque se a gente começar a pensar que um switch por andar é a nossa melhor situação hoje, e é o que todo mundo faz, a gente precisa pensar numa coisa diferente. Um switch num lugar só e passar cabo para todos os lugares, a gente já viu que não funciona, não é o ideal. Então, quem sabe dessa geração aí não sai uma topologia de rede diferenciada que elimine tanto switch, tanto... Não sei, difícil, cara. Se fosse fácil, eu acho que alguém já estava rico com isso. Ô, professor, mas, por exemplo, na de árvore ou centralizada, o problema é se dá problema num switch do tronco, digamos assim, da parte principal, os outros também vão ficar sem internet, né? Depende de como você fizer, né?
Depende de como você cria a árvore. Se você cria a árvore, um switch ligando ao outro, e assim, consequentemente, switch 1 liga no 2, o 2 liga no 3, o 3 liga no 4, o 4 liga no 5. Aí se se o você 3 perder o parar, 3, você perde o quarto e o 5. exatamente. Essa é uma das questões. Se você liga todos no tronco principal lá de baixo, o 1 que liga ao 2, que liga ao 3, que liga ao 4, que liga ao 5. Se o lá de baixo parar, você perde todos também, de uma vez só. Aí é um jeito de você se adequar. O que a gente pode fazer, que a gente vai até ver hoje, é uma redundância no primeiro. Se você colocar todos ligados no primeiro, é mais fácil de você administrar essa rede, né? Gerenciar ela. Tudo vai estar ali. Você pode até separar, porta tal é de tal, porta tal é de tal, e sempre vai ser. Aí você gerencia tudo pelo primeiro. Se tá de galho em galho, aí você não consegue gerenciar todos, não. Não tem jeito. O máximo que você vai conseguir gerenciar é o de cima. Mas assim, ó, por exemplo, você colocou lá uma redundância lá embaixo no primeiro, como você falou. Se colocar todos ligados no primeiro e colocar uma redundância, o risco vai ser menor, porque se der um problema lá em cima, não vai atrapalhar todos, no caso. Mas exatamente. Pode dar um problema em qualquer um dos outros 4, só vai parar aquele que deu problema. Porém, se parar o primeiro, que está todos os ligados, para todos. Para todos. E o de galho em galho, se der algum problema em um... Se der um problema no 2, por exemplo, você vai perder toda a rede para cima, vai funcionar só o primeiro. Tá, aí você precisa escolher qual que é o seu risco menor, o que você deseja fazer. Tem uma outra opção. Você pode fazer as duas opções juntos. Sim, professor, mas aí vai ficar mais caro. Não, vai dar na mesma, vai passar mais cabo. Você liga de galho em galho, o primeiro para o segundo para o terceiro, e liga do primeiro para todos. A hora que uma porta parar de responder, ele busca outro. Exatamente. Mas mesmo assim, você corre o risco do primeiro parar e parar todos. Então, o primeiro é o coração, cara. Ele parou, ferrou. Você vai ter que ter um tempinho lá para fazer uma massagem cardíaca nele. Como que funcionaria que nem essa redundância que o senhor falou do primeiro? Você ia ter outro switch lá embaixo, só que você ia ter que detectar que ele parou e trocar. Ah, tá. E iria fazer a troca manual. Deixa eu pensar se daria para fazer ele automático. Não, porque você ia ter que passar mais um cabo e, consequentemente, você ia usar mais porta dos switches de cima. Você poderia até deixar ele ligado e só mudar a entrada de internet dele, a entrada do servidor. Mas você ia ocupar uma porta a mais de cada switch de cima. Aí você precisa validar se vale a pena ou não. Você ia gastar 2 portas para a entrada, né? 2 portas para a entrada, e esse do primeiro andar, você ia ter que pôr um outro, porque imagina, 2 portas, já ia usar 10 portas dele. 10 portas. Depende do tipo de redundância que você fizer, você vai gastar. Porque, imagina se você fizer redundância em todos os andares. 2 switches em cada andar, fazendo redundância em tudo. É viável? Ou melhor, é provável? Viável? Também é. Se a pessoa vai querer, ou se eu já vi alguma rede desse tipo, eu nunca vi. Porque primeiro... normalmente... meio que um exagero, né? Então, depende. Normalmente, você tem que fazer esse tipo de análise quando você está dando uma consultoria. Fala, cara, o que vai sair mais caro para você? Se você tiver sem redundância, eu vou demorar, sei lá, 5, 6 horas para te resolver o teu problema. Só que 6 horas seu sistema parado, quanto de prejuízo você vai ter? Esse prejuízo é maior que você ter uma redundância ou não? É esse tipo de pergunta que você tem que fazer para o cliente. Se ele falar, cara, para mim 6 horas é um prejuízo imensurável, eu preciso de redundância. Então, beleza, então vamos seguir com a redundância. Esse é o ponto. Mas aí você coloca no lugar dele, do jeito que você falou, ó, eu vou demorar 6 horas para resolver seu problema. Ele fala assim, não, eu quero que resolva em 2, sem ter redundância. Aí você só aumenta o seu preço também, mas... Não existe bala de prata, né, professor? Não tem como fazer milagre. Aí você vai explicar as limitações para o cara, e aí ele vai tomar a decisão. Porque redundância de switches, é difícil fazer um switch dar pau, cara. Principalmente num projeto novo. Você pega mais fácil dar pau em uma porta ou outra. Né? Mas eu particularmente,
pelo menos a nível de data center, que na maioria das vezes é tudo um e-commerce, é tudo coisas que gera receita, ninguém sobe sem ter redundância, né? Todo mundo sobe com redundância. Aí algumas pessoas criam redundância do switch, mas não tem a redundância do link. E aí faz como o professor falou, o cara vai lá, muda um cabo, ou do roteador dele ali, do demolador dele, ele faz de um, sai dois cabos, e aí ele consegue fazer só chaveamento lógico. Existem várias maneiras. Mas tudo Então, depende de acordo com o que o cliente tem para gastar. eu sempre trabalhei com switches reservas, com redundância. Mas switch encostado, que ficava lá muito tempo. Se eu falar que eu troquei 2 vezes, eu acho que foi muito, cara. Mesmo assim, bem não difícil. era problema do switch ainda. Ele queimou por... também acaba sendo problema do switch. Ele queimou por uma descarga elétrica que teve. Mas o switch mesmo parar, você pega um switch bom, cara. Ó, eu saí do primeiro colégio faz 15 anos. Eu coloquei switch Cisco lá na época. Não eram os melhores, não eram os piores. Cara, nunca os caras me ligaram. Nunca. Pra falar que Dificilmente dá problema mesmo. os switches deram pau. Eu achei que eu ia ganhar uma graninha dando manutenção pros caras, mas não sei nem como é que mexe na betzinha deles mais. Tanto tempo faz que eu não mexo naquilo. Mas nunca deu pau, cara. Antigamente o pessoal usava muito Tricom. O Tricom ele foi bom, mas parecia que ele tinha um prazo de validade também. Quando começava a dar pau em um Tricom, você podia ter certeza que os outros iam parar também. Aí, tendo essa informação, o que a gente fez? Cara, a gente tem 10 Tricom aqui. Vamos começar a trocar um por mês, cara. Vamos trocar antes desse negócio dar pau. Ou então a gente já deixa um backup aqui, porque eles podem parar tudo de uma vez. E se parar tudo de uma vez? Eu vou trocar 10 Tricom de uma vez só? Não consigo. A gente foi, antes de eles pararem, começou a trocar. Hoje o que te dá dinheiro em cima desses equipamentos, normalmente, é a atualização, né? Toda hora, todo momento sai firmware nova e você tem que atualizar para corrigir algum tipo de vulnerabilidade, algo do tipo. Mas falar assim, poxa, eu tive que mexer no switch porque eu tive um problema de hardware, é bem difícil mesmo. Então, isso os gerenciáveis, né? Agora é muito difícil você achar um switch de grande porte que não seja gerenciável. Porque quem fabricava parou de fabricar porque o pessoal não valia a pena mais comprar aquilo. E aí é exatamente isso. Os que são gerenciáveis vai ter atualização dele mesmo, mas dá pau, cara, é difícil. Esses mais potentes que tem cooler dentro, às vezes o máximo que vai acontecer é o cooler tá sujo, você tem que abrir para limpar, mas isso já vai estar fazendo parte da manutenção preventiva do próprio rack, porque um CPD bem organizado tem preventiva do rack. Eu nunca tive, mas deveria ter, por exemplo. Os cabos estão um pouco bagunçados, não vou arrumar meu rack não, mas e os coolers dos servidores? E o cooler dos switches? E o cooler do próprio rack? Você já mexeu? Esse aí tá parado, é considerado da conta. Pô, mas se tivesse dando manutenção nele, ele não ia estar parado tanto tempo, ele ia estar funcionando. Desliguei porque faz muito barulho. Ele tem uma função de estar lá. Tem alguma coisa ele faz lá para o engenheiro ter desenvolvido um rack com o cooler em cima, o cooler do lado, o cooler embaixo, etc. Agora vamos complicar um pouquinho aqui agora. Lucas, explica isso aqui para mim, cara. O que acontece nessa ligação desses prédios aqui? Calma aí que eu tô vendo agora o slide. Bom, pelo que eu entendi, os 3 prédios, B, C e D, eles estão se comunicando com o prédio A. No caso, vamos supor, tem um cage ali no prédio A, onde os dados estão tudo indo para lá e eles sendo armazenados lá. Beleza. A ideia a descrição do desenho tá beleza. Wellington, qual que é os problemas que pode acontecer aí? Bom, é igual a rede distribuída que o senhor mostrou no outro exemplo. Se der pau aí no prédio A, todos os outros param. Agora, esse fecho organizador, não sei o que quer dizer. Se é só tipo um armário para distribuição deles. Um conduíte. Pode até ser uma caixa de cabos. Mas vamos achar mais erros aí. O que mais erros podem acontecer aí? Johnny, Augusto, podem falar, cara. Se algum cabo desse daí romper, um desses prédios inteiros param tudo, né?
no prédio B, C e D. Se um cabo desse daí romper, eles param. Beleza, agora vamos pensar em alternativa. Augusto, já que você não falou o problema que estava mais fácil, qual seria uma alternativa para esse problema aí? Redundância de cabo. Ao meu ver aqui. Redundância do cabo ali, para caso desse problema, ali algum cabo, outro substituísse. Ou se não, professor, se fizéssemos... Deixa eu pensar aqui. Se fizéssemos... É que esse modo aí, professor, tipo assim, ao meu ver, parece muito com a topologia estrela também. Volta lá que atrapalhou. Tem uma central, né, fornecendo energia para todos. Eu não sei se um cabo desse romper de algum prédio dá problema também no ar. Eu que te perguntei isso aí. O Bruno falou que dava, não sei se concordou ou não. Ô, Gia, qual que seria uma solução para esse problema aí? O Augusto falou de redundância de cabo, eu não quis questionar ele ainda, mas vamos lá. Gia? Opa, cheguei. Como que é a pergunta? Repete. Qual seria um problema, uma resolução para esse problema aí? A minha ideia, para mim, esse feixe organizado de dados deveria ser em cima. Para não ter problema de cortar cabo, sei lá. Pelo teto? Não, colocar. Não está embaixo. O prédio A não está embaixo. Uhum. Colocar os dados, por exemplo, no prédio D. Mas aí, seria uma alternativa. Mas vamos pensar... Putz, Ué, caramba, professor, ia mudar o quê, professor? Entendi. porque Se coloca no D, colocar a você ia parar entrada só o ar. você só ia ter um cabo descendo aí pelo feixe, em vez de 3. Caramba, Gê, não tinha pensado nessa situação não, cara. É, É isso. eu tinha pensado nisso, sim, professor. Porque o Augusto falou da redundância, e a redundância dá para fazer de duas formas, lá no B, C e D. Você pode ocupar mais duas portas do B, por exemplo, do B para o C, do B para o D, outra do C para o D. Dá para fazer redundância aí de vários tipos, mas vai ocupar quase todas as portas. Tá, beleza. Alguém tem mais alguma ideia de redundância aí? Nuvem. Quem falou nuvem? Eu. O Johnny. Mas o que seria? Você ia pôr a nuvem em cima e ia fazer o quê? Como? Eu fazia a conexão entre os 3 prédios no servidor na nuvem, né? Porque aí não teria o risco de cair e você perder um prédio inteiro. Pô, Johnny, A achei que conexão com você o ia prédio ganhar inteiro. uma estrelinha positiva agora, mas não foi dessa vez. Esther. Esther, acho que só entrou o nome dela ali e só. Mais alguma? Wellington Sintra, Gustavo. Eu puxaria um cabos do prédio A1, vamos dizer assim, de uma segunda operadora, centralizadora, sei lá. Mas você colocaria outro feixe organizador de cabos? Sim, mas vindo de outro prédio A2. Aí eu ficaria com 3 no A e 3 no A2. Aí eu ficaria com Então, redundância, aí inclusive de cabo. o que ia acontecer era o seguinte: quando os prédios estão montados, geralmente eles nunca consultaram uma empresa de internet ou cara de TI para fazer isso aí. Eles colocam uma ligação para lá, que é esse feixe organizado de cabos. Então, a ideia do Gian talvez funcionaria porque os cabos do Gian, se entrasse pelo prédio D, se a disponibilizadora de um link conseguisse entrar pelo prédio D, até funcionaria. Porque ia passar para o A pelo mesmo feixe de cabo, beleza, pelo mesmo conduíte. A ideia do Gustavo de passar por um outro lugar já não seria tão simples, porque, primeiro, ia ter que mudar a planta
desse jardim onde passa esse feixe organizador de cabos, ia ter que mudar uma infra animal aí para chegar nos prédios. Então acho que já era mais complicado. Mas tem uma redundância muito fácil aí, cara, que vocês não estão vendo. Muito óbvio. O professor, só a Esther respondeu aqui no grupo que ela está sem áudio, tá? Sem microfone. Isso. Se a gente, vamos pensar uma ideia, então. Se a gente colocar aí uma rede via rádio, redundante. Boa. Não usaria o feixe também, né, professor? Não usaria. Você colocaria uma antena aqui em cima do prédio A, que ligaria ao prédio B, que via cabo ligaria os três, ou você quer complicar mais ainda, você colocaria uma antena em cada prédio, as três ligando a antena daqui. Na visada, né? Funcionaria também. Essa é a ideia de redundância, cara. O Augusto, a primeira coisa que ele falou foi passar 2 cabos por prédio. Se der um pau aqui, ó, vai quebrar todos os cabos. Se tiver 20 cabos de redundância aqui, ele vai quebrar. Então, a estrutura de cabo, quando vocês pensam em redundância, vocês têm que pensar em alternativas que não sejam iguais. Mesma coisa de você contratar 2 links para o seu prédio. Um link vai vir via cabo da Vivo e o link vai vir via cabo da WN, via fibra ótica. Beleza, pegou fogo no poste que passa as 2 fibras. Você ficou sem link. Eu falei muito isso aí no começo, talvez para os primeiros semestres aí, os caras do quinto agora. A redundância de link tem que ser tecnologias diferentes. Mas o rádio é uma porcaria, beleza, mas ele vai ser a redundante, vai ser a segunda. Só em caso de que... E você ainda deixa os pontos avisados. Se o nosso principal cair, vai entrar o secundário. A gente paga mais barato nele, só que ele é rádio, então vocês tenham paciência, é só uma redundância para a gente não ficar sem internet. Essa é a ideia. Certo? Certo. Aqui é só o esquema de como ele fez e o que a gente já falou. A topologia distribuída, a comunicação entre os prédios poderia ser retomada com mais facilidade se um cabo fosse cortado entre os prédios A e B. E na centralizada, se saísse tudo do A, se um acabasse, acabava com todos também. Ou a árvore, se o primeiro acabasse, é o que a gente já falou nos outros exemplos. Aqui ele já deu um outro exemplo. Ele colocou um patch panel separado ali, ó. Aí você poderia fazer a ligação até o patch panel, do A para o patch panel, e dali distribuir, e cabo direto do A para o B, pro B, que vai para o C, que vai para o D, que volta para o A. Mas também não tem redundância, como a gente falou do link. Se o link parar, vai parar a rede de todos os prédios do mesmo jeito. Ele só mudou um pouco que ele criou as duas, a distribuída e a centralizada. Ele pode jogar um cabo ali para o patch panel e fazer uma centralizada, ou continuar distribuído só via cabo de um prédio para o outro. E ele ainda coloca, nesse caso você pode recomendar em seu projeto uma tecnologia sem fio entre os edifícios. Mas fala para eles que o Ricardo já tinha pensado nisso antes. Como já mencionado, uma desvantagem do esquema distribuído é que a gestão pode ser mais difícil do que o esquema centralizado. As mudanças em um sistema de cabeamento distribuído são mais propensas a exigir que um técnico ande de prédio em prédio para implementá-las. Em qualquer caso, os objetivos de disponibilidade e de gerenciabilidade devem ser comparados na tomada de decisão. Oferece os dois, mas você precisa explicar o que vai ser melhor para eles. Se ele mandar você colocar os dois, você coloca os dois. Características das principais topologias de rede. Essa é muito fácil também. A primeira é ponto a ponto, não precisa nem explicar o que ela faz, né? Ela se caracteriza pela presença de apenas 2 pontos de comunicação. Vocês aí na área de TI vão ouvir como peer-to-peer. É um ponto, geralmente quando você quer ligar duas matrizes e filial, que não são tão longas, você pode contratar um link ponto a ponto direto de uma para outra. Vai ser como se fosse uma VPN entre uma e outra, só que via cabo.
ponto X vai ligar no ponto Y. Ah, vou estar passando um cabo direto daqui para lá? Não, você vai estar usando a... Espera um pouquinho, deixa eu falar para minha filha ficar quieta aqui, né? A menina cantando lá de boa. Então, cara, mas tá cantando alto pra caramba, eles estão lá embaixo, estão cantando assim. Estão gravando um vídeo. Daqui a pouco ela começa. Alô, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, o ponto a ponto, não necessariamente vai sair um cabo daqui e chegar até o outro cabo lá. Ele vai usar a rede distribuída. A rede distribuída, só que vai fazer uma criptografia entre as duas pontas. Ó, ponta A vai se comunicar só com a ponta A do outro lado, ou seja, não vai ter interferência nenhuma entre as duas ligações. A segunda forma é a ligação multiponto, na qual se observa a presença de 3 ou mais dispositivos de comunicação utilizando o mesmo enlace. Aí a gente pode pensar numa rede local, que vai ter um ponto ligado no outro, que vai estar ligado no outro, ou todos ligados pelo switch. Ou, se a gente usar o mesmo exemplo da de cima, pensa uma matriz e duas filiais. Eles vão estar interligadas entre elas, porém não ponto a ponto. Vai estar um multiponto, porque vai ter mais de duas pontas nas extremidades. Só na extremidade, não tem nada a ver com a tipo anel. Não, só nas extremidades. Tem mais a ver, se eu for pensar na topologia, com o barramento. Você pode ter um T no meio do caminho e ligar as outras pontas no final desse T. A utilização do meio físico que conecta os dispositivos da rede origina 3 tipos de comunicação. Vocês lembram disso? Simplex, half duplex e full duplex? Todos lembram, né? Vou passar rapidinho. Eu acho que eu lembro. Simplex só envia. Apenas um sentido. Half duplex Ele recebe mais não, cada vez. não é ao e o mesmo duplex tempo. faz isso ao mesmo tempo. Exatamente. Mas fácil, né? Hoje em dia só usam full. Full duplex. E a gente pode pensar num full também quando a gente contrata um link de internet, né? Ah, o seu link como é que é? Full? O que significa, pensando num link de internet, um link full? Que ele envia e recebe ao mesmo tempo. Vou facilitar a sua vida, então, Gustavo, vai. Um link full dedicado. Não ainda, então, não saiu? Dedicado, ele vai ter, por exemplo, se você contratou 100 megas, ele vai fazer up e down de 100. Normalmente, quando você contrata um link da Speed, sei lá, da Vivo, Speed é antigo pra caramba, né? Da Vivo, qualquer outro circuito aí, eles têm a obrigação de garantir na taxa de download 10% do link contratado. De upload. Mas quando é dedicado, aí você tem que usar full aí a banda que você contratou. Exatamente. Claro para todo mundo, você contrata 100, geralmente, se ele não for o dedicado full, ele vai te dar 100 de download e 10 de upload. Por que eles criaram essa regra? Eu não sei, cara. Porque se você pensar numa lógica, tanto faz, senão vai estar vindo do mesmo jeito. Por que para ir é mais complicado do que para vir? Não sei explicar essa teoria. São teorias que eu posso falar, para ir, ele vai ter que chegar até o servidor dele para depois distribuir. Para vir, ele distribui geral para todo mundo. Pode ser, mas não é logicamente falando. De certa forma, dependendo para algumas conexões, ele vai te limitar, né, professor? Porque você só vai ter a capacidade de fazer requisições em 10 MB. Então, você não, por exemplo, um servidor de e-mail que envia muitas coisas, sei lá. Dependendo do tipo de serviço que você estiver trafegando da sua rede, ele te limita. Então, mas por quê? Se ele não está mandando, ele não deveria receber também do mesmo jeito? Deve ter alguma coisa técnica aí que o upload seja mais complicado para as fornecedoras de links. Que de imediato eu não sei, talvez se alguém pesquisar aí, não sei explicar o porquê que o upload para eles é mais complicado e eles cobram muito mais para a sua taxa de upload ser igual a de download.
Aqui a gente já cansou de falar da topologia estrela, que são interligadas através de um switch. A única novidade aqui, que também já não é novidade, é que quando você liga um switch em outro, fazendo vários nós, a gente tem a topologia em árvore. Claro, alguma dúvida aqui na topologia estrela e topologia em árvore? Não. Posso pedir para explicar? Que seria uma topologia em árvore, que está tudo resolvido para todo mundo. Com certeza. Isso aí, Augustão. Confiança acima de tudo, cara. Aí eu Então coloco para você essa então, perguntinha na explica prova, aí. você começa lá. Então Para beleza, falar, coloca... que você não copiou, você coloca assim: essa configuração leva o nome de topologia em árvore, por quê? Neste arranjo, cada nó é interligado a um nó central, aí você coloca lá no meio. Seria natural imaginar que... Pô, Com certeza. esse tipo não é escrever com essas Professor, palavras, hein, galera? se eu Mas é responder pra que a árvore é várias estrelas interligadas, tá ok? Várias estrelas interligadas? Não, porque não existe essa topologia que interliga as estrelas. Você pode falar que a árvore é uma... Putz, cara, é a topologia em árvore... Se eu falar aqui várias topologias estrelas... Assim, só que assim, os suítes centrais de cada estrela interligando a outro suíte central de outra estrela, aí vai formando a árvore, certo? Cara, eu acho que se você escrever isso numa Wikipedia e o cara for querer postar isso, ele não vai postar. Mas faz sentido. É exatamente isso, mas eu acho que a gente não pode falar que a topologia em árvore são várias topologias em estrela. Mas faz todo sentido, cara. Porque Mas esse nexo que ele usou, a estrutura é o que ele falou mesmo. Mas exatamente. Pensar. Porque a topologia estrela, ela é o alvo do negócio, sabe? Aí você não vai poder diminuir ela dizendo que são várias estrelinhas dentro para criar uma topologia árvore, entendeu? Porque ela tem que ser o reizão ali. Ela tem que ser o Bolsonaro da história. Não pode falar que vários ministros são... O ministério são vários Bolsonaros juntos. Não pode. Tem que pensar num caso maior. Entendi, tem que ter o pai lá em cima, então. Exatamente. Okay. Mas se você explicar que topologia árvore é a topologia onde liga um switch vai interligando o outro, eu acho que fica mais viável. Então seria um ponto central recebendo outros pontos centrais, mais ou menos isso. Tá bom, professor. Uma árvore, um monte de topologia estrela interligada, exatamente. Características dela permite que novos dispositivos sejam inseridos com facilidade, cada nó é interligado ao nó central. Se um segmento de cabo apresentar falha, a integridade da rede não será afetada. A unidade central determina a velocidade de transmissão entre o transmissor e o receptor. Uma falha no nó central implica falha na rede. Topologia anel, não vou nem entrar em detalhes, cara, já vimos isso. Já vimos que isso não é usado mais. Mas eles colocaram nesse princípio de segmento, eu não sei porquê. Vamos só falar das características dela. O desempenho da rede não está associado ao número de máquinas, alto custo em cabeamento, implantação de detecção de falha é complexa e a mensagem pode ficar circulando indefinidamente pelo anel. A retransmissão do sinal se dá até que seja encontrado o destinatário da mensagem. Se o repetidor da estação falha, todo o segmento ligado a ele também falha. Topologias redundantes. A palavra redundante voltando aí. Atribui ao verbete redundante o significado de repetitivo excessivo. No contexto de rede de computadores, o termo indica a existência de caminhos alternativos quando o caminho principal falha. Ou seja, de novo que eu falei da estrutura de rede sem fio, da rede de rádio. Alternativo. Colocar dois cabos não significa que são alternativos. Colocar duas tecnologias semelhantes com empresas diferentes não é uma redundância. É uma redundância, mas não é uma redundância inteligente. Em outras palavras, redundância significa a duplicação de dispositivos, serviços ou conexões.
O uso de recursos de redundância impacta diretamente na disponibilidade da rede e no custo dela. Como o Gustavo falou, você não pode ficar indisponível, vai gastar um pouquinho mais aí. Quer correr o risco? Beleza, você vai gastar menos, mas o risco está aí também. Em seu projeto, você deverá prever a duplicação de recursos em pontos em que a ocorrência de uma falha impactaria em aplicações de missão crítica. Mas, pensando em redundância, vamos fazer uma redundância burra também, cara. Vou colocar 2 servidores. 2 servidores a gente colocava lá em 1990, vai. Hoje já existem tecnologias melhores aí para você não ter que usar 2 servidores. O que vocês precisam fazer... Para substituir os 2 servidores, aí um seria a nuvem. Ou nuvem, ou o esquema que eu sempre falei para vocês, cara, já está até ultrapassado. Faz o modelo de RAID no servidor, cara. Um servidor só, com 2 fontes, 5 HDs e etc. É uma máquina só, um servidor só, e dentro dele está tudo duplicado. 2 placas de rede, 2 fontes, 5 HDs e assim por diante. Entendeu? Coisas mais inteligentes para não usar 2 servidores. Eu preciso que vocês façam isso para me entregar na próxima aula. Por e-mail. Esse já está um pouquinho mais complicado, tá vendo? Na próxima aula? Próxima aula, quarta-feira que vem. Ou melhor, até a próxima aula, né? É um relatório básico, ó. Você vai explicar um pouquinho do conceito de topologia, que é o que vocês já fizeram. Coloca um resuminho básico das características da topologia em estrela, como a topologia pode influenciar no desempenho da rede, o que é uma redundância, como a escolha dos recursos de redundância poderá afetar a disponibilidade da rede, quais os equipamentos que podem ser usados de forma redundante. Lembre-se, mais de uma vez, um leigo será o destinatário das suas explicações, e por isso a linguagem não deverá ser excessivamente técnica. Ok. Fácil? É assim, cara. Isso vai depender Professora, um pouco de negócio, vocês. essa telinha preta pro lado aí. Isso vai depender... A nota desse trabalho vai depender dos trabalhos que eu vou receber. Por que eu digo isso? Vocês combinem entre si. Se o trabalho for com explicações boas nesses itens aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o trabalho vale 1000 pontos. Ou seja, a gente já elimina um dos outros, dos 3 que eu daria. Se for bem meia boca, que é o que eu espero que não seja, vai ser só 500 pontos de máximo, tá? Não significa que vocês vão ganhar os 500 pontos. Aí vocês decidem aí agora o que vocês querem que seja. Vocês vão fazer um trabalho um pouco mais... Tá fácil, vocês viram que tá fácil. Um pouco mais... Eu prefiro que seja 1000. Isso daí vai ser individual. Individual. Prefiro que seja 1000 também. Isso aí todo mundo já sabe. Oxe, 1000 pontos mesmo e acabou a história. Então, melhor, cara. O Wellington fez uma pergunta individual. Não, eu quero em dupla. Valendo 1000? Não, quero só. Não, quero dupla não. Pelo amor de Deus. Melhor individual. Individual, pelo amor de Deus. Tem certeza? Absoluto. Eu preferia que fosse... Não, então faz assim, quem quiser fazer em dupla faz, quem quiser mandar individual, manda. Não, então. A questão que em Mas aí dupla, eu posso perguntar pra vocês. pode ser dupla de 3? É isso que eu ia perguntar. Pode ser depois de 3. É como vocês sabem, eu leio os trabalhos e eu posso, se for em dupla, eu posso perguntar para quem eu acho que não fez, entendeu? Então não tentem mandar em dupla só para colocar o nome do coleguinha não, que talvez não funcione. Professor, você quer que responda vou ter que responder cada uma dessas questões no resumo? Então, não é responder, é criar um relatório com isso aí. Ah, tá. Como se estivesse explicando para um cliente essa rede. Tá escrito aí na parte negrita de cima, ó, o trabalho que você deverá desenvolver é o de descrever em relatório o que é uma topologia e quais os recursos dos quais uma rede pode dispor para que sua disponibilidade seja maximizada através de soluções de redundância.
Fácil, claro, todo mundo já copiou isso aí? Já tá no grupo já. E é isso aí, alguma dúvida? Não, acho que não. Só É para aula que vem esse daí, professor? até a próxima aula. Beleza. Se acharem que tem muita atividade... eu estou pedindo até a próxima aula porque eu sei que vocês não têm atividade nenhuma para fazer agora. Tem sim. Tem? Então, se tem tiver só o muito projeto atolado, vocês integrado. decidirem. Se tiver muita... Não, cara, vai a próxima aula mesmo. Eu ia dar 2 semanas, mas você vai a próxima aula mesmo, porque é fácil. Mas é tranquilo. E tem o feriado na sexta ainda. Ué, Então tá... Só bora. Aí quem não está na aula, vocês avisem, por favor. Se bem que hoje tem bastante gente. Parabéns para vocês, cada dia tá... Eu vou me gabar aqui de novo, ó, de 25 alunos eu tenho 18. E eu sempre esqueço de terminar a gravação antes de começar a falar abobrinha. Pessoal, então obrigado, boa noite e até quarta-feira que vem. Fechou, Boa noite, falou, professor. professor. Valeu, professor.